Nós vamos começar agora com uma outra ferramenta que é bem interessante da PNL, que é a estratégia Disney. Essa estratégia Disney, ou técnica Disney, como alguns chamam, ela foi desenvolvida pelo Robert Dilts a partir de um processo de modelagem. O Robert Dilts, ele fez um trabalho muito intenso em cima de modelagem, que é de onde surgiu a PNL, né? A PNL surgiu a partir da modelagem das estratégias, de pessoas muito bem sucedidas. O Robert Dilts, ele modelou vários dos grandes gênios da humanidade, inclusive alguns que não estavam mais vivos, que é bem interessante. Na PNL nós podemos modelar a estratégia de uma pessoa, mesmo que nós não tenhamos contato com essa pessoa. É só eu ter acesso a informações sobre essa pessoa. São pessoas muito famosas. Imagina, Walt Disney, quanto de informação tem sobre ele, sobre como ele trabalhava? Simples. Einstein, da mesma forma. E assim por diante. Dentro da PNL eu posso modelar uma pessoa que eu tenho contato com ela, e isso vai me facilitar muito o processo, mas eu posso modelar uma pessoa que eu não tenho acesso também, desde que eu tenha informações sobre essa pessoa. Aqui, essa estratégia aqui, eles modelaram a estratégia que o Disney utilizava para fazer aquelas criações mágicas dele, né? O Walt Disney é um dos grandes gênios da humanidade. O cara criou um mundo mágico, realmente, né? Um universo todo. De forma absurda, de forma que ninguém mais conseguiu fazer igual, pelo menos até hoje, né? Então essa ferramenta aqui, ela é muito legal, é muito bacana para nós utilizarmos para as nossas estratégias, para os nossos planejamentos, para os nossos objetivos. O Dilts, ele percebeu que o Walt Disney, ele utilizava 3 pontos de vista, tá? Que era um crítico, um realista e um sonhador. Na verdade, o Walt Disney era um grande sonhador, né? Ele sonhava, ele imaginava, ele queria criar um mundo fantástico. Ele tinha um irmão dele que era realista, né? E eles tinham o crítico, que era justamente o banqueiro que precisava emprestar o dinheiro para eles botarem em prática os sonhos deles, né? Porque quando o Walt Disney chegava lá, o Walt Disney era aquele cara que criava, que imaginava algo fantástico. Ele queria criar um universo todo, né? O parque, a Disney, era para ser uma cidade mesmo, né? As pessoas aí iam morar lá. Essa era a ideia dele, era criar um universo onde as pessoas vivessem dentro de um conto de fadas. O sonho era gigante, mas ele criou um universo. As pessoas não moram lá, mas é um universo incrível, né? Mas enfim, como que funciona basicamente o processo? Aqui vai ser um processo de ponto de vistas também, tá? De nós analisarmos os mais diversos pontos de vista, os nossos sonhos, os nossos objetivos. E além disso, a gente usar a estratégia de mentores também. Aqui nós podemos trabalhar de 2 formas. Nós podemos trabalhar com os nossos recursos internos ou utilizando mentores mesmo. Então aqui seria basicamente assim, né? O crítico, ele vai julgar, ele vai trazer críticas construtivas para um sonho que eu tenho. Então eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. E a ideia aqui, o Walt Disney fazia da seguinte forma: ele sonhava, ele criava algo assim, o mais incrível possível. O sonho dele era o mais absurdo possível. Só que muito disso, às vezes, não dá pra gente colocar em prática. Aí, entrava em cena o realista. Beleza, de tudo isso que tu trouxe aqui, o que é realista, o que é possível nós colocarmos em prática, nós fazermos? Não é possível construir uma cidade onde as pessoas vão morar, mas é possível construir uma cidade onde as pessoas vão ir lá para se divertir, por exemplo.
aqui, eles precisavam de críticas construtivas, de críticas para analisar quais são os pontos fracos desse meu planejamento. O que está faltando nisso? O que é impossível de realizar dessa forma? E assim a gente constrói um plano, um planejamento que seja muito mais real. Então aqui o sonhador, ele vai imaginar as possibilidades. Ele é um visionário sem restrições aqui. Aqui é muito importante nessa técnica, tá? Aqui é um sonhador sem restrições. Eu tenho um objetivo, aqui eu vou sonhar, eu vou deixar minha mente, eu vou voltar a ser criança. O que eu quero fazer, o que eu vou fazer. O realista, ele planeja como chegar aos objetivos, pensa o que é realisticamente possível. Então, como fazer, quem vai fazer e com quem. Ele vai trazer para a realidade esse projeto. E o crítico, ele vai avaliar o plano de acordo com valores chaves e procurar problemas e elos perdidos. O que ainda falta nisso? Como a gente pode melhorar? Pense numa situação ou resultado que está construindo para a sua vida. Então, algo que eu queira, um objetivo, o que eu quero para a minha vida. Aqui vai funcionar da seguinte forma, tá? Nós vamos pegar essa estratégia Disney e nós vamos utilizar, nós vamos colocar em prática. Então, o primeiro passo é eu pensar sobre um grande sonho, um grande objetivo que eu tenho. Esse é o primeiro passo. Primeiro, eu preciso definir o que eu quero. Aqui eu vou colocar âncoras espaciais no chão para cada estado que eu vou explorar. Então eu vou explorar os 3 estados, o sonhador, o realista e o crítico. Como que funciona na prática? Tá? Como que funcionava com o Walt Disney? Então ele sonhava e ele levava esse sonho para o irmão dele. O irmão dele era o realista. Então o irmão dele ia analisar realisticamente o que era possível fazer, como que eles iam fazer, de que forma, eles iam colocar em prática aquilo ali. Depois disso, eles precisavam levar para o banco para conseguir o financiamento para colocar em prática aquilo que eles estavam sonhando. O banqueiro era um crítico. Ele ia analisar todos os pontos, todos os elos perdidos, todas as fragilidades daquilo ali, porque o banco também tinha interesse em emprestar o dinheiro para eles. Então o crítico aqui não é criticar, jogar um balde de água fria no planejamento. Não, é crítica construtiva. Como eu vou fazer, de que forma, onde eu vou conseguir os recursos, quem são as pessoas que vão ajudar, entende? É isso, é eu criticar, é eu analisar aquilo que já passou pelo sonhador, o sonhador sonhou, trouxe para o realista trouxe mais para o mundo real, aquele sonho, aquele plano, e aí o crítico vai criticar, vai analisar todos os pontos, por quê? Depois vai de novo para o sonhador, porque a ideia aqui é que o sonhador traga as ideias. Então o crítico trouxe alguns pontos. O crítico não resolve nada. Ele só traz os pontos que não vão funcionar. Depois isso volta para o sonhador. E o sonhador ele vai buscar essas ideias, as possibilidades, como nós vamos, a partir desse sonho que já está mais alinhado agora, como eu vou conseguir conciliar esses pontos que ainda não estão funcionais dentro do meu projeto. Então ele passa pelo sonhador de novo. Depois ele vai para o realista. E aqui o sonhador, de novo, ele sonha sem restrições, baseado naquilo que já passou pelo crivo dos outros dois. Depois isso volta para o realista e volta para o crítico. Quantas vezes? Até que o crítico tenha satisfeito todas as possibilidades. Bom, não tem mais nenhum elo fraco aqui. Então basicamente é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pensar em uma situação ou resultado que eu estou construindo para a minha vida, algo que eu quero. E aí aqui eu vou colocar âncoras espaciais no chão, para cada estado que eu vou explorar. O crítico mais afastado das outras posições. Então vai funcionar basicamente assim. Vocês podem imaginar no chão, tá? Nós vamos criar 3 âncoras espaciais. O que são essas âncoras? Primeiro, eu vou criar um estado para o sonhador, um espaço para o sonhador, um espaço para o realista e um espaço mais afastado para o crítico. Então, o primeiro passo eu vou pensar sobre algo que eu quero. Depois, eu vou imaginar que esse é o espaço do sonhador. Aqui, eu vou pensar numa situação na minha vida em que eu fui muito criativo.
fui muito criativo. Pode ser durante a minha infância, durante a adolescência, talvez agora na vida adulta eu seja um baita de um sonhador e tal. As pessoas dizem, meu Deus do céu, mas tu só sonha, tu vive sonhando, vive no mundo da lua, isso é impossível. Então é isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar, eu vou entrar nesse espaço onde é o espaço do sonhador e eu vou voltar para aquele momento onde eu experienciei uma situação onde eu fui muito criativo. Eu vou experienciar isso de novo. Eu vou me lembrar como que foi aquela situação, o que aconteceu, como que estava a minha mente, aonde estava o foco da minha atenção, como que era a minha postura, o que eu pensava, como eu me sentia. Eu vou experienciar tudo de novo, com detalhes. Aqui entra as submodalidades. Eu vou potencializar ao máximo essa experiência. Aí eu deixo esse estado aqui e saio desse ciclo. Então aqui é o local do sonhador. Depois, eu quero o estado, né? Como sempre. Aí, aqui, eu vou criar um espaço, uma âncora espacial para o realista. Um momento da minha vida onde eu fui muito realista. Eu tive um plano, um planejamento, ou outra pessoa tinha um plano, e eu fui muito realista. Eu trouxe algo onde eu concretizei, onde eu coloquei em prática, e deu certo. Trouxe para a realidade aquilo. E eu vou fazer o mesmo processo. Ver, ouvir, sentir, experienciar isso. Ancoro aqui, deixo esse estado aqui e saio. E quero o estado e tal, aquela coisa toda. E depois eu vou ter um outro espaço aqui que vai ser o espaço do crítico. Esse espaço do crítico vai ser um momento onde eu trouxe críticas construtivas, seja para o plano que eu tinha ou para outra pessoa. Não é aquela vez que foi chato e jogou água, um balde de água fria no coleguinha. É quando foi crítico, quando tu trouxe críticas construtivas, talvez para ti, nossa, eu não tinha pensado nesse ponto, e olha só, eu preciso resolver isso para que aquilo dê certo. Ou que tu trouxe críticas construtivas para uma outra pessoa, e aquilo fez toda a diferença no resultado que a pessoa obteve. São críticas construtivas. Olhar os pontos, os elos que estão fracos nesse meu plano. E aqui eu experiencio de novo e ancoro de novo. Aqui, nesse primeiro momento, enquanto eu estou criando as âncoras, é sobre experiências que eu já vivenciei na vida, tá? Que eu já vivenciei. Aqui eu poderia fazer com mentores também. Poderia fazer com mentores. Quem eu acredito que seja um baita do sonhador, aquele cara que vive no mundo da lua. E se eu me considero um cara muito crítico, eu sou muito crítico, sou cri-cri, assim, eu olho tudo que vai dar errado no problema, mas eu não consigo sonhar. Então eu posso usar um no realista também, e no crítico a mesma coisa. Tá? Então eu ancorei esses estados. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse projeto que eu tenho. Qual é o projeto que eu tenho? O que eu quero realizar, o que eu quero manifestar na minha vida, o que eu estou construindo para a minha vida. Aí eu pego esse projeto que eu tenho agora e eu vou fazer um processo de passar por esses estados. Então eu pego agora, depois que eu ancorei esses 3 estados, eu pego esse meu projeto. E eu primeiro, com esse meu projeto em mente, eu entro no espaço do sonhador. Porque aqui eu acesso os recursos, o estado mental do sonhador, onde me possibilita ter mais insights, mais ideias. E aqui eu vou experienciar esse meu projeto sendo colocado em prática, sem restrições também. Tá? E eu vou buscar insights, como que eu posso fazer, como que eu poder tal, aquela coisa toda. Eu vou sonhar, experienciar isso. Aqui é todo passo a passo, está na apostila aí também, né? Passo a passo. Eu acho que não está só com os slides, né? Então aqui, identifique um objetivo que você quer atingir e entre na posição 1 e traga o estado do sonhador que está ancorado nesse espaço. Eu vou trazer o estado do sonhador. Aqui eu vou ser criativo a respeito dos resultados que eu vou ter com esse meu projeto. Aqui eu vou considerar todas as possibilidades. Tudo que vier à mente nesse momento que eu vou considerar. Aí depois eu saio do sonhador e vou para o realista. Aqui eu começo a analisar como na realidade eu vou colocar isso em prática. Como é possível de eu colocar isso em prática. Tá? Aqui eu vou criar os planos e as estratégias para colocar isso em prática. O que é realista alcançar dentro desse sonho que eu tive? Dentro da realidade. Como que eu vou fazer para colocar em prática isso? Depois, eu saio e entro no espaço do crítico. O crítico ele vai avaliar o projeto. Eu vou analisar, então eu entro no espaço do crítico, que vai estar um pouquinho afastado, e vou buscar críticas construtivas. O que é possível? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir esse financiamento no banco? Quem vai financiar isso? O que eu preciso fazer
O que ainda não está claro nesse meu projeto? Quais são os pontos que eu preciso melhorar? O que está faltando? O que não funciona bem? O que pode dar errado nesse meu projeto? O que tem para você e para os outros envolvidos em toda essa situação? E o que é ecológico? Depois disso, eu volto para o sonhador e faço o mesmo processo. Sonhador, realista e crítico de novo. Tá? Eu posso, antes disso, sair e olhar uma metaposição e analisar o meu plano, né? De novo. A intenção positiva do crítico é que dê certo. Não é jogar um balde de água fria, não é sabotar o projeto. É que dê certo. Então o crítico ele deve criticar o plano e não o sonhador ou o realista por ter contribuído. Aí volte para a posição do sonhador com todas essas novas ideias, percebendo se ainda existe algo que o sonhador pode contribuir ainda mais. Se tem, ele vai contribuir, se não tem, ele vai para o realista. Aí aqui, dê mais uma volta novamente para sentir que está satisfeito e que não existe mais nada que o sonhador, o realista e o crítico possam contribuir. Então vou passar de novo. Estou satisfeito com o meu projeto? Beleza, o meu projeto agora ele tem muito mais possibilidades de ser colocado em prática. Aí depois eu posso pegar e ir lá para a boa, não, a gente não vai fazer isso hoje, óbvio, né? Mas estou só dando um exemplo. Depois eu posso ir lá para a boa formulação de objetivos e fazer uma boa formulação de objetivos dentro desse meu projeto, que já passou pelo crivo dessa estratégia aqui. E nós vamos agora nós vamos pôr em prática. Vocês vão pegar, vão pensar em algo que vocês queiram. Ah, eu não tenho nada que eu queira, ou eu não tenho certeza se eu quero ou não. Faz igual, só para praticar. É bem importante que vocês passem pela experiência para entender como que funciona. Porque em algum momento vocês vão ter um planejamento, vão ter um projeto, algo que vocês vão querer manifestar. E aí vocês têm a técnica. Ou vocês podem ajudar a outra pessoa. Esse é uma ferramenta que pode ser utilizada em grupo também. Eu tenho uma equipe de trabalho. O Walt Disney usava assim, né? Então eu posso utilizar dessa forma também, com a minha equipe, por exemplo. Essa estratégia é bem interessante. Se eu tenho uma equipe de trabalho, eu identificar quem é sonhador na minha equipe, quem é realista e quem é crítico. Porque às vezes eu estou pedindo ideia para o crítico. O crítico só vai jogar um balde de água fria no meu projeto. Mas o sonhador, ele vai sonhar demais e eu não posso ir e dar ouvidos para ele assim, vamos botar em prática isso aqui então. Não. Mas se eu identificar, esse cara é sonhador, ele vai me trazer ideias, esse cara é realista, ele vai me jogar para a realidade, aquele ali é crítico. Então eu sei quem são as pessoas e para quem eu vou apresentar o meu projeto em cada momento. 20 minutinhos para a gente fazer essa técnica.